paramos, né, falando em princípios, e hoje vamos concluir esses princípios. A gente não terminou. A aula que vem, né, na semana que vem, nós vamos falar de regra matriz de incidência tributária, e aí logo em seguida nós vamos entrar já na segunda parte da ementa, que diz respeito lá ao direito do trabalho. Tá? Então essa é uma ementa básica para o curso de administração, uma introdução, né, sobre um pouco o direito tributário. O nome da disciplina é legislação social, mas eu acredito que essa legislação social está se referindo a direito social, né? Direitos sociais, porque o direito do trabalho ele se encaixa muito bem aqui, né? E como a ementa fala em direito do trabalho e direito tributário, nós vamos encerrar a parte introdutória ao direito tributário e vamos falar um pouco sobre o direito do trabalho depois, a partir da outra semana, fora a próxima na outra. Já alerto, né? Semana que vem não faltem, assistam a aula. Se faltarem, assistam a aula gravada com muita atenção, porque se vocês, né, sobreviverem à aula da próxima semana, ficaremos todos bem. Sem querer assustar muito, já assustando. Muito bem. Nós falamos de direito de petição, falamos sobre anterioridade, falamos de legalidade, anterioridade nonagesimal. Aí coloquei a tabelinha aqui do que era excluído. Vejam que eu nem cobrei, né, esse tipo de coisa, porque daí eu acharia que seria realmente um exagero. E aí, não falamos sobre a proibição do tributo com efeito de confisco, e aqui por diante faltam pouquinhos, né? Inclusive, vamos ver se talvez já entramos um pouquinho lá na regra matriz, eu dou uma breve introdução. Beleza. Então, próximo princípio... Professor, pode falar. eu enviei a atividade de novo. Beleza, depois eu confirmo lá. Deixa eu já abrir aqui, já. Então, aproveitar que eu não comecei a falar, e eu já te digo se eu recebi. Gabriele Souza. Agora recebi. Obrigada. Beleza. Muito bem. Então, proibição de tributo com efeito de confisco, nosso próximo princípio. Vejam, né, pessoal? Aqui a própria doutrina, né, os próprios doutrinadores, eles não têm uma definição fechada do que é efeito de confisco. Tá? Não tem uma solução objetiva. Falar é isso. Então, o que a descrição doutrinária diz para a gente? Né? O que os pesquisadores, os juristas falam para nós lá? É que o legislador, quem criou a norma, quis lembrar para o Estado e falar, olha, não dá para tributar de qualquer jeito, qualquer coisa. Tem um limite, tá? Existe um limite para a carga tributária. E qual seria esse limite? Né? Seria a ideia de não confiscar os seus bens com base no tributo. Tá? Então, pensem, né, como não tem critério objetivo, para falar, olha, não pode cobrar mais de X reais de tributo. Vai depender do tributo. Tá? Então, pensem, é razoável você tributar um veículo, né, um automóvel, e o valor do automóvel é 100 mil reais e você vai cobrar de tributo 50 mil reais por ano. Né? Qual é o efeito do confisco aqui? Você praticamente confisca o bem, porque a pessoa, ela adquiriu a propriedade, ela demonstrou um sinal de riqueza, mostrou lá a capacidade tributária ativa, porque ela pode pagar tributo, porque dinheiro ela tem, senão ela não ia, né, conseguir adquirir esses bens, e aí vem o Estado e te cobra um tributo tão alto que você não consegue realizar a manutenção desse bem. Então, estaria gerando estaria confiscando o próprio bem. Tá? Interessante notar que daí eu trago aqui uma decisão. Tá? Já vamos vou falar dessa maneira como é escrito aqui, mas também fala com relação à multa. Tá? Então esse princípio não se aplica apenas ao tributo, mas se aplica também à multa.
Tá? Então, o que é isso aqui que eu trouxe, pessoal? Isso aqui é uma ementa. Tá? É um resumo, um resumão, né, de uma decisão de um tribunal. Então, quando é dado lá uma decisão, lembra que a gente falou da decisão de segundo grau, que faz o acórdão, e essa decisão de segundo grau, ela forma jurisprudência, conforme vão tendo várias decisões iguais. Então, quando você vai procurar uma decisão ou sobre algum assunto, né, se você jogar lá no Google, por exemplo, jurisprudência, princípio do não confisco, direito tributário, por exemplo, né, você vai achar diversas decisões sobre esse tema. Quando você abre uma delas, vem dessa maneira. Tá? Então, uma parte aqui toda em maiúsculo, e daí os pontos que foram julgados. Isso aqui não é o julgamento completo, isso aqui é chamada a ementa do julgamento. E vem de uma maneira mais dinâmica para a gente conseguir identificar o que tem nela. Então veja, né? Aqui, não precisa decorar nada dessa parte aqui, da ementa. Tá? Diz lá, agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. O que é isso? Então, lá no último recurso para o Supremo Tribunal Federal, que se chama recurso extraordinário, alguém agravou de uma decisão, dessa decisão. Né? Então, entraram com outro recurso dentro desse recurso. E desse segundo recurso foi realizado um terceiro recurso. Né? Veja, isso aqui é processo civil, não tem nada a ver com a nossa disciplina, mas é só para explicar o que essa bagunça toda aqui de palavras quer dizer. Tá? Aí, segue dizendo, direito tributário. Então, já sei que a discussão vai ser sobre direito tributário. Ponto. Multa. Ponto. Vamos discutir sobre multa dentro do direito tributário. Depois, ponto. Percentual superior ao valor do tributo. Poxa, então, veja, está me dizendo que a multa lá, numa questão de direito tributário, que está sendo discutida, teve um percentual aplicado que é maior que o valor que o próprio tributo. Vamos ver, a pessoa deve 1.000 de tributo e a multa custou 2.000, por exemplo. Caráter confiscatório. Então, olha só, o tribunal vai discutir se teve esse caráter confiscatório ou não. Aí diz lá, violação ao artigo 150, inciso 4º da Constituição Federal. Então, esse é o tema que está sendo tratado pela decisão. Quando vocês forem pesquisar e acharem uma jurisprudência e verem que está dessa maneira escrito, tudo pontuado, um depois do outro, tudo em maiúsculo, aqui você consegue definir se interessa para você. Tá? Você olha, você não vai precisar ir ler a decisão inteira, procurar os argumentos do desembargador, do ministro, do juiz, não precisa, porque você já delimitou aqui. Se eu não quisesse saber sobre a multa, por exemplo, falar, eu quero saber sobre essa parte confiscatória, mas é sobre multa que eu quero? Não. Se eu ler multa aqui, pronto, não vou ler mais isso aqui, vou procurar outro. Tá? Aí vem lá os pontos, chaves que foram decididos. Aí diz lá, nos termos da jurisprudência do Supremo, do STF, Supremo Tribunal Federal, é inconstitucional, é contrária à Constituição, a imposição de penalidade pecuniária, pecuniária em dinheiro, penalidade em dinheiro, que se traduza em valor superior ao do tributo devido. Está dizendo que não pode cobrar uma multa maior do que a própria origem da multa. Então, se a origem da multa foi o não pagamento do tributo, por exemplo, você deixou de pagar lá seu imposto de renda. Aí a União vem, descobre e vai te cobrar o imposto de renda. Só que você deve 2.000 de imposto de renda e a multa custa 5.000, porque você não pagou. Não pode. Tá? Caráter confiscatório. Aí o Supremo ensinando a gente. Aí que ele fala aqui, precedentes, para dizer, já foi julgado isso antes. Já falaram isso antes. Tem mais decisões nesse sentido. Então, aqui ele já indica para você que não é a única, não é a primeira decisão. Aí 2, agravo regimental que se nega provimento, então aqui só para dizer que o recurso não foi aceito. Tá? Provavelmente estavam tentando forçar, ou mudar o entendimento do Supremo nesse sentido. Tá? Então, decisões sempre vêm nesse formato. Os acórdãos sempre vêm nesse formato. É bacana quando você se depara lá com alguma questão que você, não sei resolver. Será que essa multa pode ser aplicada? Será que funciona dessa maneira? Pesquisou na jurisprudência, é isso aqui que vocês vão ver. Tá? Aí, à medida que vai utilizando, para quem for lidar aí na área, etc., você vai pegando prática aí na leitura da jurisprudência. Tá? Então, princípio do não confisco. Tá?
tributo com efeito de confisco, tanto para o tributo, tá, com relação ao bem, então dei o exemplo do automóvel, quanto com relação à multa. Tá? Então, se a multa for superior ao tributo, ela também tem caráter de confisco. E é proibido, não pode. Muito bem. Próximo. Princípio da capacidade contributiva. Que é interessante, né? Até falei antes ali, o particular que compra um automóvel, ele mostra para o Estado que ele tem dinheiro. Tá? Quando ele mostra que tem dinheiro, ele emana, ele realiza, né, a capacidade contributiva. É como dizer para o Estado, Estado, olha, eu tenho dinheiro, então eu posso pagar tributo. Tá? Claro, né? Você pode, não quer dizer que você quer. Né? Porque geralmente as pessoas não querem muito, ainda mais porque a aplicação, né, do valor arrecadado não é tão satisfatória como nós gostaríamos. Mas, tá, quando a gente fala em capacidade contributiva, nós estamos falando em poder pagar tributo. Tá? Então, olha lá o que diz o artigo 145 da Constituição Federal. A União, os Estados, o Distrito Federal, os municípios podem instituir os seguintes tributos. Aí vem lá, né? Vai dizer lá que a União é responsável pelo imposto de importação, exportação, imposto de renda. O Estado é responsável pelo imposto de transmissão, causa-morte, doação, blá, blá, vai fazer lá a listinha. E aí chega o parágrafo 1º e diz lá: sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados de acordo com a capacidade econômica do contribuinte. Tá? Então, vejam aí pelo exemplo do imposto de renda, né, que ele é progressivo. Quanto mais você ganha, quanto mais renda você tem, maior a alíquota do imposto de renda. Tá? Então, mais imposto de renda você paga. Por quê? Por causa da sua capacidade contributiva. Quanto maior a capacidade contributiva, maior o tributo que você recolhe. Né? Vejam lá, como é a aplicação de alíquota, né? Quando você tem um bem, né? Seja um imóvel, que seja um bem móvel, que você vai pagar um tributo, um veículo, etc. A alíquota, né, é sob uma base de cálculo, e a base de cálculo é o valor do imóvel. Né? No caso do IPTU, o valor do automóvel, no caso do IPVA, e o percentual é em cima desse valor. Logo, né, quem tem um veículo mais caro paga mais tributo. Quem tem um veículo mais barato paga menos tributo. A ideia é essa, tá? Tentar atingir, lembra lá, a isonomia, né? Direitos desiguais para pessoas desiguais. Tá? Aí só para concluir, né, facultada a administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. Então eu analiso o meu contribuinte, eu preciso ver se ele realmente tem dinheiro para pagar tributo. Né? Então a própria norma vem aqui, por exemplo, no estado do Paraná, com relação ao ITCMD, né? Então quando falece alguém, você é um herdeiro, né, e você vai receber um imóvel, por exemplo. Quando há uma transferência de imóvel, se for por compra e venda, você paga o tributo chamado Imposto de Transmissão de Bens Intervivos, o ITBI. Se é por doação ou por sucessão, herança no caso, você paga o ITCMD, é um outro tributo, tá? Imposto de Transmissão. O CM é causa mortis, é porque alguém morreu, então você recebeu a propriedade, um bem, ou doação, né? Então, no estado do Paraná, por exemplo, se você recebe um imóvel, herdei lá um imóvel de R$1 milhão, você vai ter que pagar o ITCMD. Aí vai ter uma alíquota lá, 2%, 3%, não sei de cabeça qual é o valor. Veja, só porque você herdou o imóvel não quer dizer que você tem dinheiro na conta. Mas se presume que por você receber agora um patrimônio de R$1 milhão, você tem capacidade contributiva. Agora, né, diz lá o Estado, ele tem uma regra. O nosso Estado, por exemplo, se é o único imóvel e você vai residir nele, né, você não tinha nada. Você herdou. Agora tem esse imóvel e vai morar nele. Você é excluído, você não precisa pagar. Tem uma regra, né, para colocar esse freio até na capacidade contributiva. Falar, olha, apesar de você ter esse imóvel, eu não vou te cobrar. Tá? Porque é como se fosse, né, um bem essencial. Muito bem. Então, capacidade contributiva.
A ideia é essa, tá? Tem aqui no outro slide dizendo, né? A cobrança do tributo sempre tem que procurar sinal de riqueza, dinheiro, tá? Não adianta. E, né, tentar sempre buscar a proporcionalidade na cobrança. Eu falei lá do exemplo do imposto de renda, que tem essa alíquota progressiva, né? Ela começa numa determinada alíquota e vai lá até os famosos 27,5%. Quanto mais você ganha, mais tributo você paga. Muito bem. Próximo, né? Princípio da uniformidade geográfica. Esse aqui, pessoal, né? Não precisa perder muito tempo explicando. É o seguinte: o tributo instituído pela União tem que ser uniforme em todo o território nacional. Então, se o imposto de importação, né, funciona assim no estado do Paraná, tem que funcionar do mesmo jeito para todos os outros estados. Tá? Mesmo que, lembra que eu falei lá que a competência eu não posso delegar. Então, se a União que tem que criar imposto de importação, é a União que vai criar. Agora, a capacidade, né, se eu falar assim, olha, eu criei o imposto de importação, mas Estado do Paraná, pega a tua receita aí e você que cobra, dá um jeito de cobrar esse imposto. Isso pode ser feito. Tá? Eu posso delegar essa cobrança. Só que ela tem que ser feita da mesma maneira em todos os estados. Tá? Diz lá, não é possível favorecer um estado, município, Distrito Federal, em prejuízo dos demais. Mas, professor, né, essa pergunta que sempre vem. E como é que funciona no incentivo fiscal, né? Para fazer lá, por exemplo, eu quero que venham empresas para gerar empregos aqui no estado do Paraná, porque está muito fraco. A gente está precisando, né, fomentar nossa economia. E aí a União foi lá e concedeu incentivos fiscais para essas indústrias. Isso não está ferindo o princípio da uniformidade? Não. Por quê? Por causa da isonomia. Tá? Então, pessoas desiguais, direitos desiguais. Se a situação de um Estado, né, um ente federativo, está fraca, está ruim, ele não está em pé de igualdade, ele está diferente, veja, tratado como pessoa. Se ele está diferente, eu dou direitos diferentes para ele também. Então, eu posso fornecer essas isenções fiscais. Né? Vejam lá, Zona Franca de Manaus é um grande exemplo disso. Tá? Vamos tentar fomentar a economia em determinada região do país. Tá? Ainda assim, atende sim ao princípio da uniformidade. Tá? Muito bem. Próximo. Princípio da não discriminação tributária. Eu não posso graduar o tributo, eu não posso fazer com que o meio que eu cobro o tributo leve em conta a região de origem do bem ou o local para onde que eles vão. Então, eu vou vender, vou montar um mercado na região do Batel, em Curitiba. A região do Batel é um bairro das classes mais altas. Logo, o ICMS lá vai ser maior, porque o Batel é um bairro chique, de gente rica. Então, eu tenho mais capacidade contributiva, vamos botar lá, quem comprar lá vai pagar mais tributo. Não pode, tá? Tem o princípio da não discriminação. Tem que ser cobrado da mesma maneira em qualquer lugar, vale para todos a regra. Muito bem. Vou exportar para a Indonésia e para os Estados Unidos. Os Estados Unidos é mais rico, então o imposto de exportação vai ser cobrado maior para os Estados Unidos. Não pode, tá? Não discriminação tributária. Ok. Territorialidade da lei tributária. Ela só alcança o limite geográfico da pessoa política que o criou. Isso é até um pouco óbvio. Se o Estado é responsável por criar, né, um tributo, esse tributo só vai ser cobrado, só vai ter validade naquele espaço geográfico. Tá? Então, se o município de Curitiba, que tem lá instituído o IPTU, é o município que regulamenta como funciona o IPTU, essa maneira de cobrar IPTU, esse valor, etc., só vale para o município de Curitiba. Tá? Princípio da territorialidade. Então, apenas vale no território daquele ente que criou o tributo. Então, se a União criou o tributo, vale em todo o território nacional. Se o Estado criou o tributo, vale dentro das fronteiras regionais dos estados, e municípios e assim por diante.
Tá? Também é fácil, lembra pelo nome esse daqui, né? Depois, indelegabilidade da competência tributária. Comentei isso agora há pouco, nós falamos de volta. Tá? Não confundam competência com capacidade. Tá? A competência é aquela que confere ao ente a possibilidade de criar ou aumentar, né, o valor, ou extinguir, né, acabar com um tributo. Tá? Então, quando a Constituição Federal diz que a União é responsável por instituir o imposto de renda, somente a União pode criar, né, lei para regulamentar imposto de renda. Só ela aumenta a alíquota, só ela exclui o tributo, fala, agora não precisa mais pagar imposto de renda. Quem pode fazer isso? A União, somente porque a Constituição Federal passa esta competência para a União. Agora, não confundam com a capacidade. A capacidade é quem que vai cobrar esse tributo. Tá? Então, a União cria o imposto de renda, mas ela pode delegar para um município, por exemplo, fazer a cobrança. Tá? Então, a União fala, olha, eu não estou mais afim de ficar tendo que pegar lá as declarações dos cidadãos e fazendo controle da declaração do imposto de renda. Tá? Então, eu vou instituir, vou dar o valor, vou dizer como que cobra, e aí você, aí, município, cobra para mim. Pega aí a sua receita municipal, né, a receita, o órgão da administração pública, e você cobra o tributo. Tá? Então, competência para criar, instituir, excluir tributos. Capacidade é quem vai cobrar. Tá? A gente tem a capacidade ativa e a capacidade passiva. A capacidade ativa é quem cobra, é o Estado, e a capacidade passiva é quem paga, é o contribuinte. Tá? Então, quando eu falo diferença entre competência e capacidade, estou falando da capacidade de quem cobra. Tá? Quem pode criar o tributo? A lei que determina. Mas quem pode cobrar o tributo? Aí, essa pessoa que deve criar o tributo, ela pode escolher, né? Pode delegar, pode falar, não, criei o tributo, você, aí outro ente cobra. Tá? Muito bem. Ok, estamos acabando. Tá? Princípio da não cumulatividade. Né? A gente vê lá o exemplo do ICMS, né? Que você tem diversas etapas numa cadeia de produção. Então, você vai industrializar um produto, daí você vai ter que vender, ou você vai comprar matéria-prima de alguém, você paga imposto de circulação de mercadoria, ICMS. Aí você transforma aquela matéria-prima em outra coisa. Aí você vende essa matéria-prima para outra pessoa. Incide novamente o tributo do ICMS. Aí essa outra empresa que comprou de você esse produto manufaturado já, transformado, aquela matéria-prima, vai realizar um outro processo de beneficiamento, né? e embalagem, sei lá, né? Ou criar marca. Né? Aí vai vender de novo para um distribuidor. Né? Mais uma vez incide o ICMS. Vejam, vai acumulando ICMS. Em todas as transações você está pagando ICMS sobre o mesmo bem. Tá? Se for somando tudo, né, no fim das contas, chega uma hora, né, que o ICMS explode. Né, ele vai ficar muito alto. Então, nós temos o princípio da não cumulatividade. Para quê? Para evitar essa tributação repetitiva. Tá? Aqui, né, tem que atentar por qual foi o regime tributário que foi escolhido. Tá? Então, se essa empresa lá, ela opta pelo Simples Nacional, ela vai ter um regime tributário simplificado. Você vai pagar lá um valor fechado, né, num determinado período de tempo. Então, você não vai precisar se preocupar nessa parte da não cumulatividade. Às vezes, vale a pena. Às vezes, não vale a pena. Se a sua empresa opera, né, com lucro presumido,
Tá? Você não diz exatamente o que ganha, você se presume, fala, olha, mais ou menos isso. Né? E aí você recolhe aquele tributo. Não chega a dar uma discrepância muito grande, etc. Às vezes tem que ver se compensa ou não compensa. Tá? Eu trago um exemplo, né, rapidamente aqui. Né? Então, temos a entrada lá de um produto, né, que custou R$1.000, e nisso vai incidir 18% de ICMS. Então, no seu livro lá, você lançou uma entrada de R$1.000 e o recolhimento do tributo em 18%. Tá? São R$180 de ICMS que você tem que pagar. Isso é um crédito tributário que você tem. Tá? Essa é a nomenclatura correta, a gente não falou sobre isso ainda, mas é o nome que se dá. É o crédito tributário que tem. Quando você vende esse produto, tá? Você vende ele por R$2.000. Então, você entrou por R$1.000, você vendeu por R$2.000. Teve lá o seu lucro. Quando você vendeu, você incidiu no ICMS novamente. Tá? Então, vai ter a alíquota 18%. Tá? Esse 18%, pessoal, vai te gerar R$360 de ICMS. Agora, quando você for emitir a sua guia para pagamento, você vai, pelo princípio da não cumulatividade, excluir aquilo que você já pagou a título de ICMS. Então, se você já pagou 180, agora na saída, né, como você está vendendo a 2.000, a base de cálculo aumentou, a alíquota continua a mesma, 18%. 18% de 2.000, R$360. Só que eu já tinha pagado nessa cadeia econômica R$180 de ICMS. Tá? Eu já tinha esse crédito. Logo, né, a minha guia vai ser de qual valor? R$180. Tá? Você não vai pagar 2 vezes o tributo. Sobre esses 1.000 aqui, você já tinha pagado. Tá? Você não vai precisar realizar o pagamento. Isso também pode acontecer, às vezes, né, dependendo para onde você envia esse produto, às vezes há diferença de ICMS, de alíquota de ICMS. No outro estado, a alíquota é maior. Tá? Aí vai ter que ser feito também a consideração desse valor. Mas vejam, né, pessoal, aqui nós não temos aula de cálculo tributário, né, e não é curso de contábeis. Tá? Então, a ideia aqui é saber que existe o princípio da não cumulatividade. Você não deve acumular tributos nessa mesma cadeia econômica. Tá? Então, eu dou um exemplo bem simples aqui, só para a gente saber, né, que existe isso, tá? Porque é direito tributário, não é cálculo. Muito bem. Ok, tributos, pessoal. Princípios. Né? Vimos muitos, vários. Todos? Não vimos todos. Veja, né? Ainda tem mais alguns princípios lá, mas não tem necessidade. Eu acredito que esses são os centrais, né? Os focais que seriam interessantes de serem abordados. Tá? Muito bem. Eu sei, pessoal, né? Essa disciplina que ela acaba sendo bem densa tecnicamente. Agora, né, já que temos tempo e, como eu disse para vocês, né, se vocês sobreviverem a essas aulas, parabéns, né? Vocês vão, dentro em breve, não falta muito agora, né, pegar o canudo de vocês, concluir a graduação, aqueles que vão continuar aí, talvez, né, na área acadêmica, ir para o mestrado, para quem quer abrir empresa, né, já vai com a maior segurança, quem quer arrumar trabalho na área vai estar bem colocado. Então, falta pouco, né? Falta pouco. Perguntei lá para vocês, né, nesse primeiro trabalho, quais são as pretensões que vocês têm com relação ao fim do curso, etc., o que fazer, e temos respostas bem diferentes. Bastante discrepância aí nas pretensões dos alunos. Ok. Vejam, pessoal, não se assustem, por favor. Essa matéria realmente ela é bem longa,
tá? Eu vou descer aqui para vocês não se desesperarem, mas nós temos aqui 70 slides. Eu sei, é bastante, é muita coisa, tá? Mas eu tentei fazer de uma maneira dinâmica, o máximo possível. Não quero que foquem em ficar lendo o slide, vamos prestar atenção aqui em como é que funciona essa sequência lógica, tá, da cobrança do tributo, que é o que é mais importante. Tá bem resumido, vocês também têm a opção, né, de pegar algum livro da bibliografia, eu falei, né, Paulo de Barros Carvalho, Sacha Calmon, Navarro também é um bom doutrinador, que se você tiver mais facilidade depois, quiser saber sobre direito tributário, seja para sua empresa, ou se você quer, né, você aí administrador que vai abrir seu próprio negócio, ou vai trabalhar numa empresa aí nessa parte que lide um pouco com as finanças, e queira dar uma auditada lá no seu contador, né, saber se o que ele está fazendo está certinho ou não, é sempre bom ter como leitura aí, pelo menos um manualzinho de direito tributário, tá? Não precisa ler tudo, mas principalmente essas cadeias aqui de cobrança, de como funciona. Muito bem. Então, qual é a matéria? Chama Regra Matriz de Incidência Tributária, tá? Isso daqui é o cerne do direito tributário. É aqui que a gente descobre como é que se cobra, funciona, né, a existência, cobrança, etc. dos tributos. Tá? Então, até aí, se você quer realizar, né, um concurso público, veja, concurso público, interesse público, direito público, sempre vai cair na prova lá de legislação, direito tributário. Tá? Uma parte de direito tributário sempre vai ser cobrada. E essa matéria é uma das preferidas para serem cobradas porque ela tem, né, uma quantidade de rigor técnico bem elevada, dá para confundir algumas coisas. Tá? Muito bem. Então, essa regra matriz de incidência tributária, ela vai descrever para a gente como é que funciona essa cadeia, né, para a cobrança do tributo. Nisso, pessoal, tá, nós chamamos, né, de relação jurídico-tributária. A relação jurídico-tributária, ela vai se desenrolar por meio de uma sucessão lógica e cronológica de acontecimentos. Vem uma coisa certinha depois da outra. Tá? Como que começa? Começa com uma hipótese de incidência. Tá? Depois, né, o contribuinte ele realiza um fato, e esse é o fato gerador. Tá? Esse fato gerador você vai comparar com a hipótese de incidência. Se bater essa comparação, nasce a obrigação tributária. Tá? Você vai ter que pagar um tributo. Aí o Estado ele vai ter que realizar o lançamento desse tributo, e quando esse tributo é lançado, quando a gente vai ver certinho o que é lançamento, aí nasce o crédito tributário, tá? Que nada mais é do que o valor que é devido para o Estado a título de tributo. Tá? Muito bem. Dentro da hipótese de incidência, pessoal, a gente vai ver, né, que nada mais é do que a própria norma que determina o que é o tributo, qual é o tributo. Tá? Então tem um professor, o professor Eduardo Sabag, ele dá uma comparada no direito tributário com o direito penal. Por quê? A gente faz algo que a gente chama de subsunção do fato à norma, né? A frase zona lá. Subsunção do fato à norma. Eu pego o fato, o que aconteceu, né, na vida real, comparo com a norma, com a lei, o que diz a lei. Se encaixar perfeitamente as duas proposições ali, tanto o fato quanto a norma, aí você realizou o fato gerador. Você realizou o tipo. Tá? Então, eu uso como exemplo lá no direito penal. Artigo 157 do Código Penal, crime de roubo. Diz lá, subtrair para si ou para outrem bem imóvel alheio, mediante emprego de violência ou grave ameaça. Então, veja, olha o tanto de coisa que tem que acontecer. Você tem que primeiro ver. Vamos lá, pega um caso de alguém que roubou alguma coisa, você vai analisar. O artigo diz, subtrair.
A pessoa subtraiu. O que é subtrair? Tirar da esfera lá de vigilância da outra pessoa o bem. Tirou. Beleza. Ele pegou o negócio? Pegou. Ok, subtraiu. Para si ou para outrem? Foi para ele, com o intuito de ficar para ele? Foi. Ou foi com o intuito de dar para outra pessoa? Ou para entregar para outra pessoa? Foi. Beleza. Bateu mais um requisito. Bem imóvel alheio, aquilo que a pessoa furtou, pegou, roubou, no caso que a gente está falando de roubo. Era um bem móvel? O que foi? Foi um celular. É um bem móvel alheio? É de outra pessoa? É. Muito bem. Então, também se encaixa. Mediante emprego de violência ou grave ameaça. O que ele fez? Foi lá e deu um soco para arrancar o telefone da mão da pessoa? Ou apontou uma arma? Pode ter sido, apontou uma arma. Opa, foi emprego de grave ameaça? Foi. Ok, comparei o que aconteceu com o que está escrito na norma. Bateu tudo. Subsunção do fato à norma é nada mais que comparar o fato com o que diz a norma. E aí, quando você percebe que tudo encaixou, você tem o nascimento dessa relação jurídica. Tá? Para o direito penal, do delito. Né? A consumação do delito. Ele foi consumado. Muito bem. No direito tributário, é a mesma coisa. Tá? Você vai comparar o que a pessoa tem, fez, comprou, com o que diz a norma. Tá? Então, eu trago aqui todos os artigos, tá? Também nos slides. Alguns não estão, aí a gente faz a leitura. O que diz lá, por exemplo, né, no artigo 97? Somente a lei pode estabelecer, tá? Somente a lei, então veja, o princípio da legalidade. Inciso 3º, a definição do fato gerador. Aqui dá para criar uma confusão. Eu não vou, né, fazer isso com vocês. Se vocês, porventura, confundirem isso, etc., em avaliação, não vai ter problema, tá? Porque daí é um rigor técnico muito grande. Mas, quando a lei fala fato gerador aqui, ela está querendo dizer, na verdade, hipótese de incidência. Tá? Então, por quê? Porque o fato gerador é aquilo que a pessoa faz. É o fato, é o que acontece na nossa vida. É o que acontece de fato. Agora, quando a lei define o que é alguma coisa, ela está te dando uma hipótese. Porque você não sabe se aquilo aconteceu ou não, ou se vai acontecer ou se não vai. É uma hipótese. Por exemplo, no imposto de renda, a hipótese de incidência é auferir renda. Então, a hipótese está lá, é o que diz a lei, auferir renda. O fato gerador é se você auferir renda. Então você ganhou dinheiro esse ano, né, passando de um determinado valor, você ganhou dinheiro? Ganhei. Então você auferiu renda. Então você praticou o fato. Aí eu comparo com a norma. O que diz a norma? Auferir renda. Você auferiu renda? Auferiu. Pronto, comparei os dois. Bateu? Bateu. Fechou. Comparou o fato com a hipótese. Se bateu, pronto, você deve tributo, tá? De alguma maneira. Então, quando a lei diz aqui, né, que a lei vai estabelecer o fato gerador, não é o fato que ela estabelece, é a hipótese de incidência, tá? Porque ela não tem como definir o fato, porque o fato vai acontecer na nossa vida, tá? Não é o que a lei prevê. Vejam que isso é um rigor técnico, né, de dizer, de colocar a nomenclatura correta nas coisas. Tá aqui no slide também, eu coloco isso, tá? De uma maneira mais técnica. Muito bem. Então, temos um exemplo lá, né? O que precisa ter numa lei tributária para definir, né, como que ela pode ser cobrada? Tem que ter, né, por exemplo, lá uma base de cálculo. Você vai auferir renda. Auferir renda tem que cobrar tributo. Mas eu pago com base em quê? Né? A alíquota é o quanto eu pago. Quanto eu pago no meu imposto de renda? Sei lá, 27,5%. Tá, 27,5%. Do quê? Tá, então a alíquota é o percentual. A base de cálculo é com base em que eu vou pagar isso? Tá? No caso do auferir renda, com base na renda. Tá? Também a lei vai ter que te dizer quem que paga, né, o sujeito passivo da obrigação. Quem é que paga esse tributo? Você que auferiu renda, nesse nosso exemplo. Tá? Vai ter que pensar numa multa,
caso não seja realizado o pagamento. Então, a lei também já prevê a sanção. Tá? E também tem que prever a hipótese de incidência. Tá? Então, quando que é cobrado tributo? Quando eu auferir renda. Então, previ a hipótese. Quanto que cobra? 27,5%. Legal. Com base no quê? No valor que da renda, do quanto ganhou. Legal. E quem que paga? Aquela pessoa que auferiu a renda, quem ganhou dinheiro. Se não pagar, acontece o quê? Cobra uma multa. Quanto de multa? Está lá, também previsto. Tá? Então, são esses elementos que precisam existir na lei tributária para poder cobrar tributo. Veja que se faltar alguma coisa aqui, tá? A parte da multa, né? Tirando a multa, você não consegue cobrar o tributo. Se faltar a base de cálculo, por exemplo, você tem que pagar. Né? Você auferiu renda, tem que pagar o tributo. 27,5%. Mas se não tem a base de cálculo, é baseado no quê? Não sei. Você vai cobrar como? Não cobra. Né? Não dizer quem paga. Tá, você deve tributo, mas e aí? Quem que paga? Não sei. Então não paga. Lembrem do princípio da legalidade. Se faltar algum elemento, a lei ela é inválida, nula. Não tem validade nenhuma, não tem como aplicar. Tá? Princípio lá do direito público. Muito bem. Então, fato gerador é a sua ação humana verificada no mundo físico, aquilo que aconteceu na vida real. Quando eu bato fato gerador com a hipótese de incidência, começa a nossa relação jurídica tributária. E aí nasce a obrigação tributária. Tá? Vejam o quadrinho aqui. Tenho a hipótese, auferir renda. Aí vem o fato. Auferir a renda. Putz, ganhei dinheiro. Comparo os dois. O que nasce? A obrigação tributária. Tá? Dentro da obrigação a gente vai ver, né, como é que funciona, quem que tem que pagar, para quem que tem que pagar, etc. Tá? Eu vou passar aqui, pessoal, tá? Não precisa se prender muito. Tem a definição lá. Olha só definição super aberta, né? Artigo 114 do CTN. Fato gerador da obrigação principal, né? Quando falar obrigação principal, pessoal, é pagar tributo. Toda vez que vocês lerem em qualquer lugar sobre direito tributário que diga obrigação principal, é o pagamento do tributo. Porque a obrigação acessória, aquela que vem junto, tá? Não envolve o pagamento, não envolve dinheiro. Ela envolve, por exemplo, a declaração. Então, quando você tem que declarar seu imposto de renda, essa declaração é uma obrigação acessória. E aí, quando você efetivamente vai pagar o tributo, você está cumprindo com a obrigação principal. Então, a obrigação principal é sempre pagar o tributo. Então, o que diz a lei? Que o fato gerador dessa obrigação principal é a situação definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência. É esse quadrinho que eu falei para vocês aqui. O que é necessário e suficiente para conseguir cobrar um tributo? Esses elementos aqui. Quem paga? A hipótese, a base de cálculo, a alíquota e aí a multa, caso não seja realizado o pagamento ou, né, aconteça qualquer outra coisa que a gente vai falar. Até a próxima aula a gente fala. Muito bem. Tá? Vejam, esse nome, né, por mais que eu falei, não precisa decorar, ele aparece bastante. Subsunção tributária. Subsunção é comparar o que aconteceu na vida real com o que diz a lei. Comparei. Bateu? Beleza. Nasceu a obrigação. Tá? Isso é fazer subsunção. Tá? Ainda, isso aqui é interessante. O fato gerador, aquilo que você faz, e quando você for comparar com a norma tributária, segue uma máxima no latim, né, que diz pecunia non olet. O dinheiro ele não tem cheiro para o Estado quando se trata de tributo. Tá? Então, qual é a hipótese de incidência? Auferir renda, ganhar dinheiro. Como que essa pessoa ganhou esse dinheiro? Interessa para o Estado na hora de cobrar o tributo? Não interessa. Tá? Por quê? Porque o dinheiro não tem cheiro.
para o Estado, na cobrança do tributo. Ah, então é a pessoa que é traficante, né? Auferiu 3 milhões de reais em renda no último mês. O Estado vai deixar de cobrar imposto de renda porque a fonte desse dinheiro, dessa riqueza, é ilícita? Não. Tá? Por quê? Porque o dinheiro não tem cheiro. Tá? Veja, o direito tributário. O Estado vai pegar a lasquinha dele lá, né? Claro, a gente presume daí, né, que o traficante vai declarar renda. Não vai acontecer isso. Mas, se acontecesse, o Estado não ia, né, investigar e falar, não, poxa, né, vamos prender ele e apreender só o dinheiro lá, não vou cobrar o tributo. Tá? Por quê? Porque tem origem ilícita. Não, não é assim que funciona. Tá? Cobraria do mesmo jeito. Tá aqui. Pouco importa se a fonte de riqueza possui fonte lícita ou não, veio de algum lugar, né, legitimado ou não, não interessa. Tá? Essa frase, né, para dizer que o dinheiro não tem cheiro, aqui é uma curiosidade, vem do imperador Vespasiano. Foram criados banheiros públicos, né, e esses banheiros públicos, para serem utilizados, era cobrado uma taxa, era cobrado um tributo. E aí estavam se questionando, né, se era justo ou não cobrar um tributo para a utilização de banheiros, né? E aí Vespasiano disse: o dinheiro não tem cheiro, não interessa se ele vem, né, fedido do banheiro lá. Não importa, pouco importa. Tá? Muito bem. Tá? Ok. Definição legal de fato gerador, tá? Tá aqui na norma. A gente não vai ler o artigo, então não precisa se preocupar com isso. Tá? Aí dou os exemplos ali também, né? Tributar profissional do sexo, tributar bicheiro, não interessa se da onde o dinheiro veio é ilícito ou não, você cobra tributo, tá? Ainda, né? Vejam lá, um menor de 16 anos recebeu o imóvel. O menor de 16 anos, para a lei civil, ele é absolutamente incapaz. Ele não pode praticar atos da vida civil, né? Ele não tem esse poder. O Estado vai parar o Estado de cobrar tributo porque ele é incapaz? Né? Porque seria aí um impedimento? Não, não interessa. Tá? Aqui o Estado ele cobra o tributo, ele não quer nem saber. Né? O leão te morde de qualquer maneira, seja você incapaz ou não. Tá? Nisso chegamos à conclusão de que a capacidade tributária passiva é plena. Tá? Capacidade tributária passiva. Lembre, capacidade tributária. Quem paga? Passiva, o contribuinte. Ativa, o Estado cobrando. Passiva, o contribuinte pagando. Então, capacidade tributária. Diferente de competência. Essa eu vou cobrar na prova, pode anotar aí. Tá? A diferença entre competência tributária e capacidade tributária. O que diz o artigo 126 do CTN? A capacidade tributária passiva, né? Então, o contribuinte que vai pagar o tributo, não interessa ser, independe do quê? Da capacidade civil dela. Se é um recém-nascido que herdou um imóvel, não interessa se ele é recém-nascido, se ele tem capacidade, não tem. Tá? Se a pessoa que herdou o imóvel possui alguma limitação, né, alguma deficiência que impossibilita a cognição, né, algum problema de natureza mental lá. Não interessa. Tá? Não deixa de ser cobrado tributo. Depois, de achar a pessoa natural sujeita a medidas que importam privação, limitação do exercício da atividade civil, comercial, profissional, da administração dos seus bens ou dos seus negócios. Né? Você está preso, mas está oferindo renda. Cobra tributo, não interessa. Tá? Da empresa, aqui, ó, da pessoa jurídica regularmente constituída, bastando que configure uma unidade econômica ou profissional. Não interessa se ela tem CNPJ. Não interessa se ela está regularmente constituída, essa sociedade. Tá? Vai ser cobrado o tributo também. Tá? Não precisa falar, não, mas nem tem CNPJ.
Né? Como é que vai ser cobrado lá? O tributo não interessa. Tá? Por quê? Porque a lei te diz. Tá? Tem previsão legal para isso. Muito bem. Então, até aqui por hoje, pessoal. Né? O que vocês precisam lembrar e já estudar e já pensar nisso para a próxima prova. Diferença entre competência tributária e capacidade tributária. Competência é para criar, aumentar ou excluir tributos. A capacidade é para cobrar os tributos. Tá? Vejam, a capacidade ativa, quando a gente fala em ativo, a gente está falando do Estado. A capacidade para cobrar. Tá? Porque quem realiza a ação de cobrar. E a capacidade passiva é você, contribuinte, que fica lá passivão esperando ter que pagar o tributo. Né? É você que vai ter que pagar. Então, essa é a capacidade passiva. Então, vejam, não esqueçam dessa diferença. Que também, né, a capacidade para o Estado, ela é delegável. O Estado pode passar, né, para outro ente a possibilidade de cobrar o tributo. Tá? Então, volta o exemplo, olha só que importante que vai cair na prova. Se a União é responsável por estipular, né, criar, aumentar o imposto de importação, só ela pode fazer isso. Só a União pode realizar essa competência. Agora, com relação à cobrança, que é a capacidade, ela pode delegar, por exemplo, para um município. Tá? Apenas a capacidade, não a competência. Muito bem. E aí, em segundo lugar, lembrar da hipótese de incidência, que é a previsão legal, tá? É o que diz a lei sobre o tributo. Então, né, hipótese de incidência do IPTU, né? Qual que é? É você ser proprietário de bem imóvel ou estar na posse ou ter o domínio útil de um bem imóvel num determinado período de tempo dentro de um município. É o que a lei prevê. Hipótese de incidência é o que a lei te diz sobre o tributo. Quando que cobra? Né? Pensa assim. Já o fato gerador é você efetivamente realizar aquilo que está escrito na hipótese. Tá? Então, quando você é o proprietário de um bem imóvel dentro do município num determinado período, você comparou esse fato com o que diz a norma e eles casaram, tá? Você realizou o fato gerador. Muito bem. Pessoal, a aula que vem eu volto, né? A gente volta mais fresco, né, na cabeça para falar, para continuar nesse assunto. Eu retomo um pouquinho aqui de hipótese de incidência e fato gerador. E aí a gente avança com a matéria, tá? Até agora, o de mais importante que vocês precisam lembrar vai ser competência e capacidade, essas diferenças. Que já deu o nosso horário. Beleza? Obrigado. Até.